De fato, nós estamos à beira de um bull market. Ontem eu fui questionado sobre esse tema em relação a uma grande oportunidade que o Brasil está tendo de se tornar uma grande economia, tendo em vista a sua recuperação, né, nesse período, nesse processo de recessão que a gente enfrentou, né, de alta taxa de juros, de um juros elevado, de uma inflação elevada, e isso foi um trabalho realizado por uma estratégia econômica, tá? E aí, ontem, nesse questionamento, o tom que veio é no seguinte sentido: essa possibilidade de um bull market é consequência, já é resultado desse governo atual? Não, de fato não é, né? Se a gente buscar no horizonte aí da história, nos acontecimentos, nós, em 2021, estávamos lá em janeiro de 2021, nós estávamos com a Selic, né, a taxa básica de juros, a 2%. Né? Nós estávamos ali a início de todos os eventos que seriam noticiados em relação à pandemia e imediatamente, né, o nosso controle financeiro, monetário, né, o Banco Central, ele já adotou medidas fortes ali para começar a elevar a taxa de juros, com isso adotando uma medida contracionista para se preparar para aquilo que vinha, né? Fortes é, custos, né, de logística, baixa demanda, fluxo nas vendas, exportações, importação, principalmente das commodities. Então existia um cenário já no horizonte que precisava de medidas econômicas adequadas para que o Brasil conseguisse passar por aquilo. Então, imagina só, o governo anterior enfrentou, mês após mês, uma elevação de taxa básica de juros, inflação e também taxa de juros, para conseguir contracionar. O que é isso? Eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem simples, colocando aí o cenário no contexto familiar. Imagina só, hoje, se um pai de família chega a um ponto de entender que a sua capacidade de pagar contas se torna limitada, ele está insolvente, ele não consegue pagar todas as suas contas, o que, que ele faz? Ele provoca uma reunião familiar, reúne lá todos os, os participantes ali da casa e ele decide uma medida contracionista. O que, que ele vai fazer? Olha, vamos cortar gastos. Então, não vai ter pizza toda semana, não vai ter viagem todos os meses, nós não vamos trocar, né, o guarda-roupa toda semana. Então, ele vai colocar medidas ali para você ter economia. E, com isso, ele começa ali regularizar a relação entre gastos e receitas da casa, certo? No caso do Brasil, né, quem é o pai de família? Quem é que vai convocar essa responsabilidade e colocar alguma medida? É o Banco Central. O Banco Central faz de qual forma? Ele coloca uma medida econômica de elevação da taxa de juros e da inflação, onde ele obriga, né, a população, ele faz de uma forma com a população não consiga adquirir bens, não consiga tomar o crédito, ele dificulta a tomada do crédito a juros, no caso os empréstimos, né, os financiamentos, e torna mais difícil para que as pessoas se contenham, né, contracionista. E nessa contenção, ele reorganiza, né, as condições e as capacidades ali de gerenciar, né, os seus recursos. Então, feito isso ao longo de um grande período, o Brasil se preparou para uma recuperação muito mais rápida comparado aí aos outros países. Então, né, o governo anterior, o ministro Guedes atuou fortemente junto ao Banco Central, na figura do Campos Neto, e com isso a gente tem um cenário hoje que podemos colher frutos positivos no curto espaço de tempo. Né? As reuniões do Fed, né, do Banco Central americano, também deixam pistas de que isso será, né, uma oportunidade
de melhorar, de baixar juros americano e com isso também influencia positivamente nas decisões do Brasil. Nós já esperamos para as próximas reuniões alguma decisão nesse sentido. E o que acontece com o mercado financeiro? Uma grande oportunidade, um grande boom, porque hoje nós estamos com uma bolsa, um mercado descontado, muito barato, nós estamos numa capacidade de liquidez de mercado muito boa, onde as ações estão, vamos dizer assim, com o seu preço desajustado, tendo em vista todo esse cenário de incerteza, e quando houver, né, decisões em relação à diminuição dessa taxa de juros e a continuidade da deflação, que nós já estamos aí meses seguidos vendo a queda dessa inflação, né, o IPCA mais um mês em queda, isso denota que nós temos uma grande oportunidade em bolsa. O que acontece? O mercado, quando vier essas notícias, quando vier essas confirmações, vai trazer confiança, certeza, e essas ações vão fazer preço, vão valorizar, e aí é onde você tem uma grande oportunidade no mercado. O que pode somar e potencializar isso? Né? O arcabouço fiscal, né? As medidas do governo de conter os gastos, de diminuir o gasto público, de ajustar as contas públicas e de administrar melhor os seus recursos. Com isso, você vai potencializar ainda mais o crescimento, a valorização das empresas e, com isso, o investidor ganha, a economia brasileira ganha e o Brasil sai na frente quando comparado com os seus pares emergentes e também países de primeiro mundo.